Olá, pessoal. Meu nome é Karina Lacerda. Eu sou discente do mestrado de Artes Visuais pela UFPE, UFPB, PPGAV. Escrevi juntamente com a professora doutora Flora Assunção esse artigo que se intitula A Motosserra e o Ciborgue na Escultura e na Sociedade, o uso da tecnologia e a coleta de árvores na Caatinga. Então, esse artigo ele aborda a coleta de árvores que eu faço com a motosserra e o mapeamento que eu faço onde estão essas árvores pelas redes sociais. Aborda também a importância do uso dessa ferramenta, a motosserra, por ser considerada uma ferramenta de poder destrutivo, mas que tanto quanto a internet, ela pode ser usada para os dois para servir os dois lados, tanto o bem quanto o mal. Então, existe o reaproveitamento da madeira através de coletas no projeto Senador Nilo Coelho, que é um projeto extenso da agricultura que existe aqui no Vale do São Francisco. Essa foto ela foi tirada em 2005, quando eu comecei a coletar, então vocês podem ver aí, no fundo, a caatinga, várias árvores mortas e já o processo de desertificação que a caatinga vem sofrendo por décadas em prol da ambição humana. Também faço coleta nos folguedos juninos, nas 4 datas festivas que as pessoas acendem, cultura, as pessoas acenderem fogueira aqui no Vale do São Francisco, então eu saio nessas 4 madrugadas para coletar essas madeiras carbonizadas e trabalhar com elas. Também coleto as árvores nas ruas de Juazeiro e de Petrolina com a motosserra. E também faço a coleta nas portas das madeireiras das 2 cidades, onde eles desprezam muitas sobras de madeiras nobres e eu reaproveito essas madeiras. Então, no início, as minhas esculturas eram feitas apenas com ferramentas manuais, os buris, as goivas, os formões e as enxós. Mas eu fiquei pensando uma forma de fazer esculturas maiores e cheguei à conclusão de que, já que, como eu não tinha a motosserra para fazer o esboço das esculturas, como os outros escultores faziam, então eu comecei a usar as ferramentas elétricas que são a lixadeira, a furadeira, a tico-tico e a fresa. A partir disso, eu comecei a criar esculturas cada vez maiores com essas ferramentas elétricas, até alcançar um valor financeiro maior e fazer a aquisição do motosserra para poder tanto fazer esculturas maiores, em árvores grandes, que caíam pela incidência dos ventos, das chuvas, ou pela ação humana, ou pelo assoreamento do rio, quanto para cortar também os troncos e fazê-los mais leve para o transporte. Então, assim, eu trago a Dana Haraway, que é uma filósofa americana. Ela fala sobre o ciborguismo, e traz essa fala: assim, meu mito de ciborgue significa fronteiras transgredidas, potentes fusões e perigosas possibilidades, elementos que as pessoas progressistas podem explorar como um dos componentes de um necessário trabalho político. Então, assim, é muito impactante para as pessoas passarem pela rua e verem uma mulher manuseando uma motosserra, porque é uma ferramenta de grande porte, difícil de ligar e exige técnica para ser manuseada. Então, muitas pessoas ficam: nossa, você trabalha com essa motosserra parecendo como se estivesse trabalhando com uma tesoura, mas é isso mesmo que a Dana Haraway postula, né? Ela fala que as máquinas elétricas, elas funcionam no nosso corpo como se fosse uma extensão do nosso corpo. E a Dana Haraway, ela
postula justamente isso, que todos nós somos ciborgues a partir do momento que nós usamos lentes de contatos, tomamos vacinas, usamos óculos, tudo isso nos torna ciborgue. Então, a partir desse pensamento, eu passei a desenvolver o trabalho com máquinas. Fui muito criticada na época, muitas pessoas falando, é muito fácil fazer escultura com ferramenta elétrica e não só com as manuais, só que as ferramentas elétricas, duvido muito que os escultores dos séculos passados não fizessem uso dessas máquinas se existissem já na época, né? Então, mesmo com as críticas, eu continuei a fazer as esculturas. A fresa, por exemplo, que é essa máquina que eu estou manuseando nessa foto, é uma ferramenta que ela possibilita vários movimentos na madeira, várias formas, o aluno fazer cabelo, fazer canto de olho. Então, essas máquinas, elas ajudam, e só depois que eu faço esse esboço com essas máquinas elétricas, é que eu passo para as ferramentas manuais. Então, a partir disso, eu e a professora Flora afirmamos ainda que o uso da motosserra na prática artística se define como ciborguismo, no sentido postulado por Haraway, visto que ela, juntamente com o ser humano, se constitui, conforma em um híbrido de natural e artificial, impuro, como todo misto, que é de natureza e artifício, que anula e que ameniza as diferenças da força física entre homens e mulheres, potencializando mais diversidade e pluralidade nas práticas escultóricas. Ou seja, hoje já tem amigas minhas que trabalham também com máquinas elétricas e que estão também aprendendo a manipular a motosserra para conseguirem fazer esculturas maiores com árvores mortas. Eu trago aqui as minhas referências, que é o Cociarelli, a Dana Haraway, a Linda Nochlin e o Herbert Reid. E também, juntamente com a professora Flora Assunção, nós também trazemos o Franz Krasberg, que é um artista, ativista polonês que viveu no Brasil e que teve o trabalho dele tensionado nos cuidados da natureza. Quero deixar aqui meus agradecimentos, dizer que me sinto muito honrada por estar aqui falando para vocês sobre essa técnica e sobre esse pensamento que foi desenvolvido lá no sertão, na Caatinga, e dizer que estou aberta às críticas e às perguntas. Obrigada.